Olá alunos, bem-vindos a mais uma aula de Geologia. Para hoje nós vamos trabalhar um pouquinho com solos tropicais e sua ocorrência no Brasil. Bom, solos tropicais são aqueles que apresentam peculiaridades de propriedades e de comportamento, em decorrência da atuação nos mesmos de processos geológicos ou pedológicos, que tem a ver com a formação e origem desse solo. Tipo de regiões tropicais úmidas, encontram-se em seguintes solos nas regiões, né? Vocês vão se encontrar nas seguintes regiões, como lateríticos, saprolíticos e transportados. Esses aqui são todos inerentes aos solos tropicais. Um perfil esquemático dessa ocorrência pode ser visto na figura a seguir. Então, dentro do que nós tínhamos visto na última aula, em relação à estratificação e horizontes dos solos, nós temos a presença deles nessas questões aqui, como nessa figura aqui, em relação ao período de formação desses solos, em relação à forma deles. Então, nós temos os solos neogênicos, que são solos que são formados, digamos, de forma bem jovem, né, em que eles são bem temperizados, estão geralmente próximo ao topo da camada, né, apenas abaixo aqui dos solos lateríticos. Os solos transportados, que são do período holocênicos, eles são derivados de lixiviação, derivados de efeito gravitacional, de intempéries que agem sobre os solos lateríticos. Os solos saprolíticos são solos mais velhos do que os solos lateríticos, estão num período geológico mais antigo. E o bedrock é a camada de rocha, a rocha matrix, que é a rocha que vai formar os outros solos. Então, aqui dentro dos nossos horizontes, em que cada horizonte a gente tem uma camada de solo diferente por uma espessura variável, nós temos aqui um processo de temperização em uma rocha matriz, né, uma rocha mãe. Ela é derivada então em um solo jovem, né, um solo sedimentar. E aqui a gente tem a imagem já desse solo, a sua formação com argil-solo, né? A presença de argila no solo representa forte presença de intemperismo. No topo nós temos a camada de matéria orgânica, o humus, e aqui a gente tem os diferentes horizontes com relação a cada tipo de solo. Bom, eles são formados principalmente por intemperismo químico, que é decomposição, físico, que é desagregação, e biológico, que é formado por formigas e cupins. Bom, geralmente esses elementos aqui intempéricos agem no interior de um maciço rochoso ou de um outro solo, e dessa forma eles agem e vão ter efeito sobre esse solo, principalmente o clima, a forma de origem dessa rocha, se essa rocha ela já é intemperizada ou não, movimentação físico, né, efeito químico e antropológico, que é a ação do homem sobre esses materiais. Bom, para os solos tropicais nós temos aqui uma imagem que ilustra o efeito do clima sobre esse solo. Regiões que você tem um clima tropical, um clima de savana, sofrem muito mais intemperização do que uma região, por exemplo, de tundra, uma região mais fria. Então a nossa região aqui em que nós moramos, aqui no Mato Grosso, na Amazônia Legal, ou em algumas outras regiões na África, setentrional e África, na região norte da África também, vão sofrer um forte efeito do clima sobre o solo, né? Essas regiões tropicais aqui, elas são regiões que geralmente você tem uma temperatura elevada, e também em determinadas épocas do ano você tem uma precipitação bem elevada também. E com isso você tem um efeito muito mais nocivo em cima da rocha em termos de desagregação e perda de material. Então aqui a gente tem a rocha nas suas zonas, aqui na verdade são em relação à imagem ilustre, né, em relação à alteração ou não dessa rocha. Então, mais uma vez, aqui na tundra você tem pouquíssima alteração, e já numa região tropical você tem uma sedimentação muito mais frequente. Efeitos químicos tem a ver mais uma vez com a temperatura e com a pluviosidade anual, né? Então aqui nessas nossas regiões, na região tropical, vocês podem ver aqui perto da linha do Equador, aqui para baixo, nós temos um efeito muito forte desse efeito químico sobre o solo, né? Solo tropical no caso, que é o que vai gerar uma grande desagregação de partículas. Já a gente tem efeitos moderados, efeitos até meio que singelos, leves, nas regiões mais norte e sul do planeta. Alguns efeitos físicos têm a ver com a forma das partículas em relação ao atrito das partículas, em relação à forma com que essas partículas de solo estão alinhadas, né? Geralmente tem a questão
do efeito de Van der Waals, que são em relação à ligação, né, polar, dipolar em relação às partículas do solo, e o nível de coesão em que elas estão, que vai representar também um efeito contra a desagregação do solo. Aqui nós temos o efeito tropical, né, os efeitos biológicos sobre o solo tropical, no caso que tem cupins, formigas que agem desagregando o material. Existe também outra questão que é o efeito humano em cima de solos, né, que geralmente o homem desagrega, destrói, polui o meio ambiente, também vai gerar efeitos negativos. Então aqui tem um efeito geral em relação à energia solar, por exemplo, a fontes endógenas, possibilidade, por exemplo, de meteoritos, né, possibilidade do efeito da radiação solar, conforme a gente viu lá na aula referente ao conteúdo de origem e informação que nós temos do nosso planeta, né? Uma série de efeitos em relação a isso podem ocasionar no solo. Então a gente tem a biosfera, a gente tem a hidrosfera, presença de água no lençol freático, a litosfera, que é referente à geomorfologia, química, mineralogia, a atmosfera em relação à passagem que ele deixa permitir de energia solar, e tudo isso vai afetar o solo. Aqui nós temos as zonas em que você vai ter o solo tropical, que é obviamente na zona tropical, que é onde foi explicado anteriormente os efeitos de intemperismo agem sobre esse solo. Aqui nós temos a ocorrência dos solos tropicais no Brasil inteiro. Então nós temos aqui, existem vários tipos de solo, mas subdividindo nós temos os solos arenosos de comportamento laterítico, solos argilosos de comportamento laterítico. E cada solo aqui a gente tem a faixa de ocorrência principal no Brasil. Bom, solos tropicais, eles ocorrem em um ambiente de rochas em que são formados, geralmente no interior do planeta, em diferentes situações de ocorrência da superfície terrestre. Então eles têm uma variação do pH, pressões atuantes e concentração de água e ar. Assim, quando rochas sobem para a superfície por afloramento, né, no caso terremotos na forma de magma, serão formadas novas rochas ou estruturas de solo mineral, devido ao choque e diferença entre os ambientes. Então, no interior do maciço do terroso, nós temos uma zona de vasta pressão. Quando ele sai, devido a esse floramento, a própria pressão vai fazer com que o magma suba. Ele encontra zonas mais frias, que vai gerar o afloramento e a nova construção de rochas e minerais. E dessa forma a gente vai ter a formação das rochas, dos solos. Então aqui está mostrando em relação ao intemperismo, né? Como que ele age e o tipo de rocha que vai estar formando em relação a maior ou menor grau de intemperismo, e também quanto ao decréscimo da estabilidade dessas rochas, desses materiais. Aqui tem a transformação de minerais, né, devido à água. Bom, então solos tropicais são solos porosos, né, cuja formação se deve a uma evolução pedogênica, né, ou pedológica, em relação à formação e origem desse solo. Em clima tropical de alternância seca no inverno e alternância úmida no verão, podendo atingir espessuras de até 10 metros. E a tipologia e a formação, eles podem ser de dois tipos, lateríticos ou saprolíticos. Solos lateríticos, aqui mostra a origem etimológica da palavra, né? Látero quer dizer tijolo, ítio quer dizer pétreo. São solos de origem com boa drenagem e presentes em 50% dos solos brasileiros, como é possível ver aqui. Bom, eles têm aqui tem a formação deles em relação a isso, né, os latossolos. Mais uma vez, eles são formados principalmente devido ao intemperismo. É um solo que, pelo próprio nome, já diz que ele tem uma boa resistência, né? Ele tem uma formação meio para tijolo mesmo, um solo bem argilossolo. Já o saprolítico, ele quer dizer que ele é pobre em pedras, né? Então são solos oriundos de desagregação de material local de uma rocha matriz por intempéries. Tem uma caracterização mais heterogênea. Aqui ocorre as faixas de ocorrência dele. Aqui tem uma imagem de um corte que mostra que aqui no horizonte A nós temos uma tendência a ter um maior material orgânico, material de origem humus, né? No horizonte B nós vamos ter então o nosso solo laterítico, e no horizonte C nós vamos ter o nosso solo saprolítico. Aqui tem o predomínio dos principais tipos de solo. A gente não vai perder tanto tempo assim, porque são várias misturas de solos e como eles estão compostos no Brasil. Mais uma imagem mostrando os principais tipos de solo. Em relação à formação deles, também você encontra dentro dos trópicos
Descaracterização, solos no Mato Grosso. Argilossolo. Argilossolo, ele é um solo que tem um horizonte do tipo B, né? Então você tem primeiro um solo orgânico e depois você vem o argilossolo. Não tem uma grande variação na estratificação e na granulometria, mas também não possui boa drenagem. Formação dele aqui, então nós temos em relação ao solo, aqui nós temos a imagem, né, do argilossolo. E como é que ele se encontra, por exemplo, num desenho aqui, né? Ele se encontra nesse horizonte B, conforme é possível ver aqui. Então a gente tem a presença de argilossolo nessa nossa região. Ele é um solo, mais uma vez, que está presente devido à ação de outros elementos que vão formar ele, como por exemplo intemperismos. Aqui nós temos a presença dos argilossolos aqui, então dá para ver que ele é um solo bem intemperizado. Então começa aqui, tem toda uma desagregação, toda uma intemperização por força gravitacional. Material é perdido e material é ganho com base na vegetação, até você chegar na formação do argilossolo. Um solo presente principalmente em regiões em que você pode ter algum fluxo de rio. Aqui nós temos algumas subdivisões pela Embrapa das subclasses de argilossolo. Solos tropicais. É de interesse conhecer e classificar os solos, então, quais propriedades geotécnicas dele em relação à engenharia, escolha do tipo de solo utilizado em base e subbase para ferrovias, rodovias, dosagem de misturas com solos lateríticos. Conhecer bem as propriedades físicas e químicas de um solo, processos laboratoriais em campo e em relação às propriedades dele, e basear-se em propriedades mecânicas e hídricas. Aqui a gente tem algumas propriedades dos solos, só um minutinho aqui.